Lilica. Olá pessoal, eu sou a Lilica, professora de redação e de gramática aqui da Oficina do Estudante. Nesta aula, assim como nas anteriores, assim como nas posteriores, eu falarei especificamente de redação e mais especificamente ainda, como você já deve ter me ouvido nas aulas anteriores, eu estou falando sobre a redação no e para o vestibular. Nas aulas passadas, a gente se lembrou, a gente trouxe à memória algumas das razões, alguns dos motivos que fazem dessa situação de escrita tão específica. Razões essas que são importantíssimas, que estejam mesmo na nossa memória a todo momento que eu for treinar, né? Se essas características, se essas razões não estiverem na minha memória e não se refletirem no meu treino, eu não estarei me preparando efetivamente para essa situação tão diferente que é a escrita nos vestibulares. A ideia desta aula de agora também é continuar falando dessa especificidade, mas de uma outra maneira, de uma maneira, digamos, resumidora. Como assim, Lilica? Bom, eu comentei com vocês que são várias as razões, não é mesmo? A gente falou, por exemplo, do pouco tempo. Escrever no e para o vestibular é diferente porque a gente tem pouco tempo. A gente falou também do pouco espaço. Escrever no e para o vestibular é diferente porque eu tenho limite de espaço. Um espaço dentro do qual o meu texto precisa estar. A gente falou sobre recorte temático, a gente falou sobre cansaço, a gente falou sobre critérios de avaliação, a gente falou de várias razões. Mas tem uma, e é dessa que eu vou falar agora, que é uma espécie de razão resumidora, recapituladora de tudo que faz dessa situação de escrita tão específica. Essa razão, essa explicação está representada aqui. Escrever no e para o vestibular é, antes de tudo, ler bem, ler com atenção, ler com cuidado. Como assim, Lilica? Na maioria das vezes em que a gente avalia um texto e considera esse texto inadequado, não é porque o texto tinha problemas de escrita, não é porque o aluno não sabia a linguagem padrão, não é porque o aluno não sabia exatamente quais eram as características típicas de uma dissertação, não era porque o aluno não sabia escrever. Aliás, muitos textos considerados inadequados são textos extremamente bem escritos. O problema não estava, não está e frequentemente continua não estando na escrita. O problema, a questão está na leitura. O que adianta o texto ser excelentemente bem escrito se o texto foi escrito sobre o recorte X, sendo que a prova exigia que você escrevesse sobre o recorte Y? Não adianta nada você me apresentar um texto que mostrará os seus dotes de escrita se você mostrará o pior dos defeitos que se pode ter nessa situação, que é o quanto a sua leitura foi mal feita, o quanto a sua leitura não foi feita com qualidade. Na maioria das situações, toda vez que eu falo disso, me vem à memória vários textos de alunos, ex-alunos, que são anulados, que são zerados, que têm a nota baixíssima, não porque havia ali problemas de escrita, mas sim porque havia ali problemas de leitura. A proposta exigia, por exemplo, que o aluno desenvolvesse 2 argumentos a respeito de um determinado recorte temático e o aluno desenvolveu 1. A proposta exigia, por exemplo, que o aluno se colocasse no lugar de alguém, de um estudante do 3º ano do ensino médio e no texto extremamente bem escrito, o autor era um aluno do 1º ano do ensino médio. Quantas propostas que pediam, que exigiam, e você deveria ter lido com qualidade, que era para você endereçar sua carta para as autoridades municipais. Só que a carta, muito bem escrita, foi dirigida, foi endereçada para os integrantes de uma associação de bairro. Ou seja, é extremamente comum haver confusões na leitura
e não na escrita. Só que se houve confusões na leitura, se a sua leitura não foi bem colocada em prática, o seu texto, por mais bem escrito que ele esteja, não será um texto adequado. É por isso que o meu mantra, basicamente, em todas as nossas aulas, em todas as vezes que a gente faz referência sobre essa situação específica de escrita, é a importância da leitura. Antes de começar a escrever loucamente, nervosadamente, né, com os nervos à flor da pele, acabei de inventar uma palavra, um neologismo, nervosadamente, antes de sair escrevendo, pare e pense. O que exatamente é para eu escrever? Leia uma vez, leia 2 vezes, circule palavras-chave, resuma com as suas próprias palavras, se for necessário, aquilo que está indicado na proposta, aquilo que está indicado na coletânea. Lembre-se disso, por favor. Quando eu falo nessa leitura boa, quando eu falo nessa leitura de qualidade, eu estou me referindo, é claro, não apenas àquela leitura mais superficial, né? Uma leitura em que eu deveria identificar que seriam necessários 2 argumentos e não apenas um, como eu fiz, mas eu estou me referindo também àquela leitura mais profunda, aquela leitura que tem a ver com reflexão, aquela leitura que me faz pensar, aquela leitura que me faz refletir sobre determinado recorte temático. É isso que eu preciso fazer, pensar a respeito das razões que fazem com que ainda exista violência contra a mulher no Brasil. Eu preciso refletir, eu preciso ponderar quais serão os motivos que determinam a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Eu preciso ler a coletânea para avaliar como é que será que essa coletânea vai me ajudar a refletir sobre isso. Se não houver essa leitura profunda, né? Se não houver essa leitura que começa desde a superfície e vai para essas profundezas da compreensão, da reflexão, do raciocínio, do ponderamento, do pensamento prévio, não existirá uma escrita bem feita. Comece a se autoavaliar, comece a se autocriticar nesse aspecto. Quando você pega uma proposta de redação e a partir dela você escreve um texto, será que você não está passando muito rápido pela etapa da leitura? Será que você não está começando a escrever muito mais rapidamente do que o necessário? Ah, Lilica, mas você não está sendo contraditória? Não foi você mesma que disse que a gente tem pouco tempo nessa situação de escrita de vestibular? Fui eu mesma que disse, isso é verdade. Eu tenho muito pouco tempo entre começar a ler uma proposta e escrever o meu texto. Mas ter pouco tempo não implica em não ler direito. Não adianta nada eu ter noção do pouco tempo que eu tenho se eu passo pela leitura de uma maneira totalmente despreparada. Não adianta nada eu ter noção do pouco tempo e deixar o meu nervosismo, a minha ansiedade falarem mais alto e já começar a escrever. Se aquele meu texto escrito não refletirá exatamente tudo aquilo que eu deveria ter lido com atenção. Tudo aquilo em que eu deveria ter pensado, tudo aquilo sobre o qual eu deveria ter refletido. Comece a pensar nesse aspecto e comece a colocar esse aspecto em prática, no seu treino, no seu preparo. Comece a avaliar e a se cobrar a qualidade da sua leitura. Você perceberá o quanto essa qualidade vai se refletir positivamente no seu texto. Ele vai estar muito mais adequado do que quando você não dava a devida atenção à leitura. Em outras aulas, nós falaremos inclusive sobre dicas para que essa leitura seja bem feita. Que estratégias a gente pode colocar em prática para conseguir essa leitura de qualidade, que é tão essencial nessa situação específica de escrita. Por enquanto, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de enviar dúvidas e sugestões. Digam tchau, Lilica. Tchau, Lilica.